Bem, e a gente continua falando de saúde, porque a gente tem aqui no estúdio para conversar conosco ao vivo o ortopedista oncológico Bruno Monte. A Sociedade Brasileira de Oncologia Ortopédica está realizando uma campanha voltada sobretudo aos médicos, chamada Abril Amarelo, de prevenção ao câncer ósseo, câncer nos ossos. Queria que o senhor falasse desse câncer, começasse a nossa conversa falando especificamente desse câncer, porque não é um câncer muito comum, né? A gente costuma falar muito do câncer de próstata, que é um câncer só masculino, do câncer de pele, que é o mais frequente no Nordeste e no Piauí, de vários outros tipos. Mas esse de osso não é tão comum assim. Fala dele pra gente, doutor Bruno, bom dia. Bom dia, Ari. Prazer estar participando com você mais uma vez. Bom, câncer ósseo, ele é uma neoplasia extremamente rara, como você falou, né? Se tomarmos em consideração todos os tumores que existem, o câncer ósseo, ele representa menos de 10% desses tumores. Mas em se falando de câncer, câncer é a segunda principal doença que mais mata no mundo. Ela só perde para doenças cardiovasculares. Por isso, no mês de Abril Amarelo, se criou a campanha de Abril Amarelo para conscientização e prevenção da população em relação ao câncer ósseo. Infelizmente, diferentemente do câncer de mama, por exemplo, que nós temos um exame preventivo, um exame de screening, que é a mamografia, no câncer ósseo não existe isso. Por quê? Porque é uma neoplasia extremamente rara, então o benefício não supera o risco de irradiar a população com exames de raio-x ou tomografia, por exemplo. Né? Então, não existe esse exame de screening para câncer ósseo. Então, como que eu faço para prevenir? Eu tenho que tomar atitudes da minha vida diária para evitar que isso aconteça. E, lógico, o diagnóstico precoce é fundamental para o melhor tratamento e aumentar a chance de cura. Doutor Bruno Monte, ele afeta, sobretudo, quais faixas etárias? Os jovens, crianças, adolescentes, ou os idosos, ou pessoas como eu, que estão ali entre a infância, entre a adolescência e a terceira idade, e a velhice. Existem vários subtipos histológicos dos tumores ósseos, né? Cada subtipo histológico ele afeta uma faixa etária preconizadamente. Então tem tumores que afetam a faixa etária das crianças, tem tumores que afetam adolescentes, tem tumores que afetam indivíduos de meia idade e tem tumores que afetam indivíduos idosos. O que é importante conscientizar a população a respeito dos sintomas? Porque com sintomas persistentes, nós precisamos fazer um diagnóstico precoce para aumentar a chance de cura, instituindo um tratamento mais cedo possível. Que sintomas são esses? Dor óssea e aquela dor, principalmente aquela dor que não cessa ao uso de analgésicos anti-inflamatórios de uso comum, então aquela dor óssea persistente, ela precisa ser avaliada, tá? Manchas roxas de sangramentos, hematomas pelo corpo, aquele emagrecimento sem uma causa aparente e, mais gravemente, a fratura patológica, que é quando o osso quebra por doença tumoral sem ter um mecanismo de trauma. O paciente não caiu, não bateu e o osso simplesmente quebrou. E aí, quando a gente vai fazer a investigação, a gente descobre um tumor ósseo que fragilizou aquele osso e deu a fratura. Eu estou conversando com o ortopedista oncológico Bruno Monte. Então, eu tenho uma outra pergunta. Esse exame preventivo, ele é essencial, embora no check-up, provavelmente a maioria dos ouvintes e telespectadores não tenha incluído até o momento o exame de câncer ósseo, porque, olha, o senhor falou do óssea, por exemplo, a chikungunya agora provoca dores nas articulações, a pessoa pode confundir com uma dor óssea. Manchas roxas. Eu tenho uma amiga que ela tem púrpura e ela fica com manchas roxas que sangram. Então, também é um sintoma como uma outra doença. Emagrecimento. A pessoa pode ter ali se infectado com o vírus HIV, não sabe, e pode perder peso rapidamente. E as fraturas patológicas, sei lá, aquela pessoa pode ter aquela doença que é rara também, né? Os ossos de vidro, que tem até um filme, corpo fechado. Então, tendo em vista que há sintomas comuns a outras doenças, a pessoa deve mesmo fazer o exame. Com que regularidade e a partir de que idade isso aconselha e que exame é esse?
Esse é o grande desafio para nós oncologistas ortopédicos no tratamento, né, do diagnóstico e instituição do tratamento do câncer ósseo, porque os sintomas eles se confundem com outras patologias. Então, sintomas persistentes, principalmente relacionados a osso, à articulação, à junta, precisa ter uma avaliação de um ortopedista. Qualquer ortopedista é capaz de identificar uma alteração tumoral no osso, e aí ele encaminha para o especialista em oncologia ortopédica. Então, tem que ir ao ortopedista com regularidade, ou se você sentir algum desses sintomas, né? Não descarta, faz. É um exame clínico, então, né? Ele observando, ele fazendo ali a avaliação, a entrevista, ele já tem uma desconfiança e encaminha especificamente para o ortopedista oncológico, né, doutor Bruno? Exatamente, é um exame clínico, um exame físico bem feito e, se necessário, o uso de exames de imagem, como raio-x, tomografia, ressonância magnética e cintilografia óssea. O que é importante relatar é que cada tumor depende da faixa etária e da localização dessa lesão tumoral dentro do osso, para você fazer hipóteses diagnósticas e confirmar com a biópsia. A biópsia é fundamental para o diagnóstico correto de qualquer tipo de tumor. Quero agradecer a presença do Dr. Bruno aqui, que veio falar sobre o Abril Amarelo. Bom final de semana para o senhor, bom descanso, doutor Bruno. Foi um prazer conversar com você, Ari. Até a próxima.